primeira vez em nossa casa, sejam muito bem-vindos nesse instante. Nós vamos fazer a leitura da página inicial. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não somente agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza da máscara fisionômica, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só um domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes, em que o espírito se faça útil, estimado e respeitável. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luz objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente claridade para os olhos mortais, mas também luz divina para o entendimento imperecível. Não só aspecto agradável, mas igualmente utilidade viva. Não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Diz o Mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação, dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. De Fonte Viva, Emmanuel Chico Xavier, capítulo 18. Vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, nosso Pai de amor, de luz, de bondade infinita, de misericórdia. Jesus, divino médico de nossas almas, doce companheiro, amigos espirituais aqui presentes, com a função de velar pela nossa instrução, pelo nosso aprimoramento, pela nossa boa vontade, Senhor, em testemunharmos não apenas as condições exteriores da vida e da vida, mas igualmente, Senhor, a pureza de princípios que nós devemos ter como determinação essencial para as nossas vidas, principalmente, Senhor, quando convivemos uns com os outros nessa estrada, nessa jornada de aperfeiçoamento e de luz e de bondade. Nós te pedimos nesse momento a sua proteção para o orador desta noite, pedindo que ele possa ser envolvido, Senhor, pelas luzes brilhantes do plano maior da vida, que possam estruturá-lo de forma que ele transmita para nós os ensinamentos de verdade e vida que devem calar fundo em nossos corações e em nossas mentes. Nós, por tudo isso, te pedimos e por tudo isso nós te agradecemos, Senhor, nesta hora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Nós queremos apresentar aqui o nosso companheiro Leandro de Capiruna, do Centro Espírita Paz e Harmonia. Meus irmãos, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Estamos testando a nova tecnologia, pelo menos nova para mim. É um prazer estarmos aqui na casa novamente para falar de temas à luz da doutrina dos Espíritos. É muito bom encontrar com os amigos, com os irmãos. É muito bom retornar a essa casa. E agradecemos a Deus por termos feito uma pequena viagem com segurança e paz e todos que estavam passando pela estrada também. Então vamos trabalhar, meus irmãos, na noite de hoje, um tema que encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir da questão, melhor dizendo, do capítulo 25,
a buscais e achareis, e ficou para a gente trabalhar na noite de hoje, meditar em torno do item de 1 até 6. Ajuda-te que o céu te ajudará. Aqui nós pegamos, para não perdermos nenhum ponto, vírgula dessa mensagem anotada pelo evangelista Mateus, onde Jesus diz assim: pedis e vos serás dado, buscai e achareis, batei a porta e ela vos será aberta. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele quem bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra a teu filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Será, meus irmãos, que temos dúvida, como coloca ali Mateus, que o amor que Jesus, que Deus sente por nós, ele é menor? Ele é menor do que o amor que sentimos pelos nossos filhos? Ou que ele é maior? Por mais que amemos nossos filhos, esse amor é nada perto do amor que Deus sente por nós. O amor de Deus é absoluto, o nosso amor é relativo. Como colocou Jesus e foi anotado por Mateus, por mais indisciplinado e desobediente que seja o filho, temos 3 filhos. Um é maravilhoso, disciplinado, responsável, não traz nenhum vício. Tem aquele neutro e tem aquele que é uma carga pesada. Aquele filho que às vezes a gente diz assim: o que eu fiz a Deus para merecer um filho tão problemático? Ainda assim, nós, no nosso grau de inferioridade perante a escala evolutiva, seremos capazes de dar a esse filho desobediente, indisciplinado, uma pedra quando ele pede um pão, uma serpente quando ele pede um peixe? De maneira nenhuma. Nós ainda somos filhos desobedientes. Nós somos filhos que ainda temos dificuldade de vivenciar as leis imutáveis de Deus. Temos dúvida que quando pedimos a Deus o pão, Ele nos dá pedra? Temos dúvida de quando pedimos a Deus o peixe, Ele nos dá a serpente? Se não temos, o porquê que quando as intempéries da vida batem a porta, por menores que sejam, nós perdemos nosso equilíbrio? Se temos, o porquê que acreditamos que o mundo ainda é de prova e expiação, que aqui só poderá ser experimentada horas, momentos de felicidade relativa, em meados de momentos de reflexão e tristeza e sofrimento, e o porquê que quando esses momentos de reflexão, que damos o nome de sofrimento, vêm, nós perdemos a cabeça. Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar mais ou menos o que vem na mente agora, quando Estevão estava sendo apedrejado e as pedras começavam a lhe tocar o corpo físico, e a certeza na palavra de Jesus era tão grande, a certeza que ele tinha na vida futura era tão grande, que ele teve ainda a capacidade de olhar serenamente para os algozes e pedir em forma de prece a Deus: Senhor, não impute a eles este pecado. Que nos faz lembrar Jesus na cruz: Senhor, perdoai-nos, porque eles não sabem o que fazem. Que nos faz lembrar de Joana de Cusa, que vendo o filho sofrer os piores martírios, ainda foi capaz de olhar no olhar do algoz e dizer: meu mestre não só me ensinou a morrer, mas também a te amar.
mais à frente, meus irmãos, nós vamos ver que o texto que Jesus ditou e Mateus anotou sempre mostra a necessidade da disposição que devemos ter para com a vida. Será que quando o problema vem, se a gente ficar sentado na sala ou deitado em cima da cama, triste, depressivo, nós vamos sentir a ajuda dos céus? Será que quando as problemáticas da vida batem à porta, se nós ficarmos imóveis, desequilibrados, irritadiços, revoltados, nós vamos sentir a ajuda dos céus? Nós precisamos bater na porta, nós precisamos pedir, e isso é lei de trabalho. Se não fosse a lei do trabalho, apesar de até os dias de hoje muitos irmãos nossos acharem e colocarem a culpa da perda do paraíso a Eva e a Adão, nós sabemos que aquele paraíso, na verdade, ele nunca existiu, ele só foi, figurativamente falando, uma ideia simbólica de um momento em que o princípio inteligente passa a ter discernimento de bem e mal e da lei de causa e efeito sobre a sua consciência. Sabemos que sem a lei do trabalho não haveria outra lei, a lei de progresso. Se não fosse a lei do trabalho, estaríamos nós ainda nas cavernas, porque a necessidade que o homem tem de buscar cada vez mais uma vida materialmente melhor, mais confortável, consequentemente dará a ele o que? A evolução do amor. Conhecereis a verdade é o conhecimento intelectual, e ela vos libertará. Uma vez conhecendo a verdade, praticando a verdade, tendo conhecimento, vivenciando, alcançaremos a evolução moral. E aí nós vamos ao Livro dos Espíritos, a questão 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza. O trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade, e a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres, longe de ser castigo divino. A 675, deve-se entender por trabalho somente as ocupações materiais? Não. O espírito também trabalha, assim como o corpo, toda ocupação útil é trabalho. Ou seja, tudo que estamos fazendo, se for útil, é trabalho. Aí nós voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, aonde Kardec faz a seguinte observação: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das suas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Meus irmãos, daí a necessidade, quando nós vamos compreender que Jesus certa vez disse: meu Pai trabalha e eu também trabalho. Para nós, às vezes, que acordamos de manhã na segunda-feira mal-humorados para ir para o trabalho, porque começou a semana, vamos dar graças a Deus pelo trabalho. Vamos dar graças a Deus pelo trabalho profissional e intelectual, porque através dele Ele vai nos dar a condição financeira, material para o sustento físico. Vamos dar graças a Deus ao trabalho voluntário, que é o momento que nós estamos saindo do nosso egoísmo, sem receber valores monetários, para estar ali a serviço do outro, mas que na verdade estamos a serviço de nós mesmos. Vamos agradecer a Deus quando estamos disciplinando a nossa mente, procurando plasmar e buscar, num mundo ainda muito conturbado, os elementos positivos, elevados, prazerosos, verdadeiros, divinos. Mais à frente nós temos uma história que fala de um sábio que estava, todo sábio tinha os seus discípulos, e ele estava andando por uma estrada muito tortuosa, parecia a estrada que vai aqui para Calheiros, muita curva, só que ela não era asfaltada. E
E essa história as pessoas contam ela, já vi pelo menos 3 ou 4 formas, mas a essência é a mesma. E o discípulo, o mestre, passando por um senhor que estava com a sua carruagem atolada no lamaçal e orando a Deus para que pudesse vir um recurso para a carroça sair da lama. O mestre olhou a oração dele e seguiu viagem. Os discípulos seguiram a viagem. Alguns quilômetros à frente, encontrou outro companheiro no lodaçal, também com a sua carruagem cravada no lodo, porém esse estava até no xingamento, impaciente, irritadiço. Mas diferentemente do outro que estava orando, ele estava tentando tirar a carruagem do lodo. E o mestre não pensou 2 vezes em chamar os discípulos: vamos ajudá-lo. Fizeram um esforço, aquela equipe, e rapidamente a carruagem estava fora do lodo. Os discípulos não entenderam nada. Mas como pode, mestre, aquele que orava, pedia a Deus o recurso, o Senhor não fez nada por ele? E aquele que estava ali nervoso, com a mente toda desequilibrada, o Senhor se colocou à disposição, pediu que ajudasse. E o mestre disse: o segundo estava tentando, estava fazendo a parte que cabia a ele, e o outro só orava. É aquilo que a mensagem do Cristo, através de Mateus, vem alertar a cada um de nós. Quando sentimos a nossa carruagem, a nossa vida meio que atolada, a coisa parece que não anda, é só problema. É problema de saúde, é problema financeiro, é desentendimento conjugal. Nós vamos ficar de braços cruzados esperando a vida desmoronar? Vamos ficar só orando? Ou vamos entender aonde meditar, aonde está o nosso quinhão, o que eu posso fazer? Mais ou menos como a oração da serenidade, né? Senhor, dai-me força para fazer aquilo que eu posso fazer para melhorar a vida. Coragem para aceitar as coisas que eu não posso mudar, e sabedoria para distinguir a diferença, porque tem realmente situações da vida, meus irmãos, que por mais que a gente faça força, por mais que a gente tenha fé, foge a nossa capacidade, mas segundo os bons espíritos, muitos dos nossos problemas, com um pouco de esforço, a vida melhoraria muito. Com um pouco de disciplina, com um pouco de fé, a vida melhoraria muito. Vamos à frente. Nós pegamos, meus irmãos, essa matéria no mês passado, ela é do dia 27 de abril, e ela estava em vários sites nos alertando. A venda de calmantes e antidepressivos cresce quase 10% em 4 anos no Brasil. A comunidade médica está assustada com os índices de consumo de Rivotril, principalmente no território mineiro. Nós não conseguimos dormir mais por ajuda, se não for por ajuda de medicamento. A minha sogra ficou 10 dias sem fazer as suas necessidades fisiológicas, porque virou prisioneira de medicamento para relaxar o intestino, para dar aquele empurrãozinho amigo no intestino, uma função que cabe a ele. E nós estamos nos drogando cada vez mais, criando uma espécie de adormecimento no corpo. Eu não consigo mais dormir se eu não tomar meus medicamentos, as minhas drogas. Eu não consigo mais ter tranquilidade durante o dia se eu não tomar as minhas drogas. Esses dias atrás eu chamei a atenção da Ana, com uns 2 ou 3 meses, que eu falei com ela que semana antes do período menstrual ela estava ficando muito agitada. E ela foi no ginecologista. O ginecologista medicou ela, ministrou para ela um medicamento de tarja preta. Aí eu falei com ela já tinha chegado à conclusão de chegar em casa. Não, eu não vou tomar esse remédio. Não falou com ele. Porque eu sei
que além de existir tratamentos naturais para esse tipo de problema, existe medicação também. Eu não vou ficar escravo de medicamento tarja preta. Mas aí vamos aqui, nós sintetizamos a pesquisa e fala assim, ó, o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do HC, da FMUSP, Hospital das Clínicas da Faculdade da Universidade de São Paulo, Luiz Kuchmer, desculpe se não é isso mesmo. O consumo deste tipo de medicamento tem aumentado por causa dos desafios cada vez maiores que a sociedade impõe, elevando o nível de ansiedade das pessoas. E aí nós vamos lá no item 6 desse capítulo. Olhai as aves no céu. Jesus nos convida a olhar o comportamento da natureza, que por muitas das vezes é escola para nós, o princípio inteligente, o ser inteligente da criação. Por que você se preocupa, fica com o coração inquieto, ansioso pelo que você vai vestir amanhã e comer amanhã? As aves não plantam, as aves elas não semeiam, e Deus, na sua infinita misericórdia, não deixa faltar o grão para alimentá-las. Por que está se preocupado com o que vai vestir, se o lírio do campo que nunca teceu, vestiu a roupagem que Salomão, no alto da sua glória, jamais vestiu roupagem tão bela? Ansiedade. Nós estamos ficando cada vez mais consumidos, estamos sendo consumidos por esse gigante da alma, como diz Joana de Ângeles. Rotina, ansiedade, medo, solidão. Os quatro gigantes da alma que nos consomem aos poucos sem perceber. Final de semana é um momento para descansar, para estar com a família, para aproveitar os filhos, e nós estamos preocupados com o cheque que vai cair na segunda-feira, com a assustação do cheque da sexta que não compensou porque o cliente assustou, com o congresso que eu tenho que participar, com o cheque que eu tenho que cumprir, com o emprego que eu tenho que arrumar. Nós estamos ficando inquietos, a alma está inquieta. Nós não somos capazes mais de colocar a cabecinha no travesseiro e dormir um sono profundo, meus irmãos. A troco de quê? Dessa corrida louca pelos bens transitórios passageiros, que nos roubam cada vez mais os momentos preciosos, os tesouros verdadeiros que nós levaremos para onde quer que estejamos, vamos. Nós estamos herdando a cultura americana. Nós vamos ver lá na frente por quê. Vamos no texto. A opinião do especialista é a mesma do psicanalista e professor da PUC de São Paulo, Cláudio César Montoto. De acordo com ele, as pessoas têm procurado cada vez mais ajuda psicológica por se sentirem mal, por não atenderem aos padrões estabelecidos pela sociedade. De acordo com o especialista, o aumento nas vendas se explica pela busca de uma vida pessoal, profissional perfeita. Nós queremos a felicidade sem nenhum tipo de mancha. E esquecemos que essa felicidade não é dada, não é possível, porque ainda não foi conquistada por nós. O nosso desafio é olhar para a nossa vida em primeiro lugar, nos amar. Independente se somos brancos, negros, umbandistas, católicos, protestantes, ricos, pobres, mendigos, lixeiros, médicos, pediatras, eu me amo do jeito que eu sou. Eu me amo na cidade que eu nasci, na família que me deu a oportunidade de reencarnar. Eu me amo porque eu sou filho de Deus. Eu me amo porque eu sou centelha divina. Eu me amo porque Jesus disse certa vez que colocar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo vos será acrescentado. Nós acreditamos ou não acreditamos nisso? Em primeiro lugar, colocar em primeiro lugar o amor de Deus, a sua justiça, a sua infinita misericórdia, e o resto, tudo lhe será acrescentado. Meus irmãos, nós precisamos estudar o Evangelho, mas sentir o Evangelho. Tentar sentir Jesus falar dentro de nós.
como falou aos corações dos primeiros cristãos, que chegavam numa arena e viu o leão com a boca desse tamanho arreganhada. Ele sabia que ele ia ser devorado, ele tinha tanta certeza no amor de Deus, ele tinha tanta certeza na vida futura, que ele entrou cantando. A morte, quando bateu o peito, ele se recebeu ela com um sorriso. Aí continua o texto. Ainda segundo Montoto, o brasileiro está muito apegado à crença popular de que tempo é dinheiro e exige resultados muito bons em um curto espaço de tempo. Os remédios se tornam uma forma de antecipar uma felicidade ou tranquilidade que a pessoa ainda não tem ou nunca terá. Um dia teremos. Mas isso é fuga. Se eu não durmo, eu tenho que procurar o que me tira o sono. Eu tenho que procurar recursos que são viáveis à minha saúde física, mental e espiritual, que sejam coerentes, para entender o porquê que eu não durmo. Às vezes eu não durmo porque eu tive um problema de relacionamento com alguém há 10 anos atrás. Eu tenho um rancor somatizado no inconsciente ou no subconsciente, melhor dizendo, e eu não trabalhei aquele sentimento. Eu tenho às vezes um sentimento em mim, e isso machuca a todos nós não sabemos lidar com o desprezo. Quantos de nós, filhos desprezados pelos pais, deixamos que esse sentimento negativo afete a nossa vida nos vários ciclos da encarnação? Eu sou jovem, eu sou revoltado porque meu pai não me assumiu como filho. Eu procuro as drogas porque eu sou revoltado porque meu pai não me deu amor. Eu não consigo me relacionar com alguém, mas quando me relaciono sou uma pessoa intolerante, impaciente, negativa, porque eu não aceito que meu pai me desprezou quando eu mais precisei dele. Conheço muitas pessoas assim, que essa amargura, esse rancor afetam a vida deles. Já estão com 50 anos de idade e não se libertaram dessas algemas. Quantas pessoas, quando são abandonadas em um casamento, numa união conjugal, não conseguem trabalhar esse sentimento de abandono e trazem para si um sentimento de culpa pelo fracasso. Eu fui abandonada porque eu não sou ninguém. Fui abandonada porque eu sou feia. Eu fui abandonada porque eu não sou interessante. Ninguém me quer. Nenhum homem se interessa por mim ou nenhuma mulher. Eu trago toda a carga da falência daquela relação para minha conta. Devemos inverter. O seu pai não te deu amor, o seu pai não te assumiu com todos os atributos e caracteres do verdadeiro pai, que entende a paternidade como uma missão, porque ele ainda não estava em condições de perceber a grandeza da paternidade. Ele não estava à altura ainda, ele não alcançou ainda a condição espiritual de entender que é o maior tesouro da vida do ser humano, é ser pai enquanto homem e ser mãe enquanto mulher. Não tem nada, meus irmãos, no mundo, não tem nenhuma conquista na face da terra maior do que a paternidade e a maternidade. Depois disso, só missões como a do Chico, de ver todo mundo como seus filhos, mas não estão em condição disso. Precisamos ter um consanguíneo nosso para falar: é meu filho, eu te amo. E quando o relacionamento fracassa? Quantos homens e quantas mulheres ainda não alcançaram o patamar de entender que a poligamia faz parte do homem que só obedece à voz do instinto? Ele não consegue se prender a uma pessoa, ele não consegue ser fiel a uma pessoa. Mas quando você se sente abandonado, você deve reverter o pensamento, porque isso é natural, pelo nosso estágio de inferioridade, porque está escrito em nossa consciência, nas encarnações, nas existências pretéritas, histórias de fracasso nossos, histórias de rejeições nossas, que às vezes se repetem para testar, porque hoje nós temos conhecimento de Jesus.
Hoje nós estamos numa doutrina que consola, que conforta, que orienta, que dá esperança. É diferente, meus irmãos. Ele não me deu amor como pai. Mas o dia que eu conheci uma pessoa que a gente tem um mínimo para sustentar um lar, eu serei pai. E eu serei um dos melhores pais. Não para provar para ele que eu fui capaz de ser pai. Não. Mas para provar para mim mesmo que eu amo e consigo ser amado. Se a relação lá atrás não deu certo, abra o coração para as relações futuras. Porque eu tenho dois caminhos nas problemáticas da vida: me fechar em cima de uma cama e em cima dos depressivos, que vão há pouco tempo me viciar, ou às vezes até me enlouquecer, ou trazer outras enfermidades, porque elas acabam, esses depressivos, trazendo sonolência e, no nível mais grave, problemas cardíacos. Vão descontrolar o veículo fisiológico e não vão resolver o problema. São paliativos, são fugas. Precisamos, meus irmãos, conhecermos cada vez mais, ver o que nos aflige e levar sempre o reino de Deus à frente para a solução dos nossos problemas. Ter a capacidade de dialogar, ter a capacidade de abrir o coração para o outro, desabafar. Nós desabafamos poucos porque confiamos pouco nas pessoas. Precisamos perceber Deus em tudo. Tem um hino de um grupo chamado Bem, que fica aqui em Vitória. Eu acho que é do Bem mesmo, Gustavo me ajuda aí. Que é mais ou menos assim um refrão. Eu acho que o nome do hino é Sopro do Criador. E é mais ou menos assim: tudo está em tudo. Tudo está em tudo. Tudo é amor. É só deixar sentir o sopro do Criador. É mais ou menos assim. Tudo Deus está. Em tudo está o amor. Nós precisamos deixar sentir o sopro do Criador em nós. Mas para sentirmos o sopro do Criador, precisamos estar receptivos. Ele não nos falta em nenhum momento da vida. O problema é sentir, é perceber a presença dele. Um coração endurecido, um coração revoltado não percebe a presença de Deus. Tristeza, ela faz parte da nossa vivência e é bom que sintamos ela. Sentir tristeza é sentir que temos sentimento, que nós nos preocupamos, que amamos alguém. Agora, ficar preso nela por muito tempo pode, por muitas das vezes, significar revolta. É não aceitar o fato. E não aceitar o fato não vai resolvê-lo, não vai alterar a situação, vai piorar. Para nós terminarmos o texto, ele diz assim: os pacientes que usam calmantes devem ser acompanhados de perto pelos médicos devido à necessidade de reajuste de doses, explica o especialista da USP. Muitos desses remédios provocam tolerância, que consiste em doses cada vez maiores para diminuir os sintomas da ansiedade. É igual em droga mesmo, igual cocaína. Você toma uma dosagem hoje, amanhã a mesma quantidade já não faz efeito. Aí torna-se um ciclo vicioso de dependência. Me chamou a atenção nesse estudo que foi feito em Minas, um menino de nome Rômulo, com 9 anos de idade, tomando Rivotril. Cada vez mais estamos vendo crianças alegando depressão, com diagnóstico de depressão, por muitas das vezes por cobranças nossas. O filho tira uma nota que não é das melhores na escola e nós começamos aquela cobrança em cima do garoto, que ainda está com psiquismo em formação. Às vezes por ausência de afeto, de amor, de carinho. Quantas crianças hoje estão sofrendo, meus irmãos, a falta de afeto dos pais dentro de casa? Porque os pais estão preocupados com o amanhã financeiro, o amanhã monetário, e esquecem do tesouro que está debaixo do teto. E amanhã, todo o dinheiro conquistado não vai ser o suficiente para tratar e voltar a buscar o equilíbrio e a saúde do filho que se perdeu. Para terminar, além disso, Montoto alerta
que quando usamos de maneira exagerada e contínuos tranquilizantes, pode condicionar o corpo a depender dessas substâncias presentes nos comprimidos. O problema é que quando a pessoa decide ou é forçada a parar de ingeri-los, isso aqui eu conheço pessoas que estão passando por isso, mostra sintomas de abstinência, semelhante aos processos de desintoxicação de outras drogas. As pessoas apresentam os vários sintomas quando tentam se livrar da dependência da medicação. Quem é médico sabe disso por excelência. Para Montoto, infelizmente, o número de pessoas que usam esses medicamentos tende a crescer. É o imediatismo. Meus irmãos, felicidade não se acha em prateleira de farmácia. Eu vim para casa hoje com a cabeça desse tamanho de problemas, tomo medicação e durmo como se ele fosse desaparecer. Amanhã eles estavam presentes na minha mente. As pessoas passaram a acreditar que os remédios podem curar tudo, até mesmo a infelicidade. Tirando os casos especiais de psicose, especialmente a esquizofrenia, esses medicamentos só servem para entorpecer e limitar as atitudes e os pensamentos do ser humano. As pessoas que precisam de Rivotril para dormir, por exemplo, tomam algumas gotas de remédio para desligarem da realidade e acreditam que quando acordarem no dia seguinte tudo estará melhor. E não estará. Os problemas não dá para chegar e jogar de lado. Não dá para adiar. Nesse livro, Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, muitas pessoas devem conhecer esse livro. Esse companheiro, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era judeu, era austríaco, ele era um neuropsiquiatra, e como vocês sabem, a Polônia, os poloneses e os austríacos, eles sofreram logo no primeiro instante a invasão dos nazistas e foram levados para campos de concentração e de extermínio. Ele tinha por volta de 30 e poucos anos quando foi capturado. A sua esposa tinha 24 e tinha os seus pais. Logo de cara, o que ele tinha de família foi exterminado. Ele foi para o campo de concentração e ficou muito tempo em Auschwitz, que é um dos mais conhecidos da história da Segunda Grande Guerra Mundial. Dá para a gente aquilatar os horrores que essas pessoas que sobreviveram a um campo de concentração tinham em suas mentes, o que eles viram. Tudo que a gente pode imaginar de idiotez é pouco. Diariamente, a cada segundo, a vida de um inseto tinha muito mais valor do que a vida humana. Todos os dias pessoas eram mortas, eram incineradas. As pessoas, ele inclusive como médico, ele falou que teve que reavaliar os seus conceitos da medicina, porque ele viu através da experiência quanto tempo o indivíduo ficava sem se alimentar ainda vivo, e quanto tempo ele ficava sem tomar um copo d'água e ainda continuava vivo. Quanto tempo a pessoa ficava com o pé encravado numa neve, porque os campos de concentração ficavam aqueles que trabalhavam para os nazistas. E eles iam às vezes construir ferrovias em regiões geladas. Imagine o inverno europeu. Você mal alimentado, sem equipamento, está a temperatura de 30 a 40 graus negativos. A maioria morreu de pneumonia. E ele sobreviveu. Porque ele encontrou naquele cenário de horror uma forma de buscar sentido em tudo. Essa frase é dele: o que realmente importa não é o que nós esperamos da vida, mas antes o que ela espera de nós. Com a sua experiência naquele campo de concentração, nasceu a ciência que ele criou, que é a logoterapia, que é considerada a terceira escola vienense depois da primeira, a psicanálise de Freud, e a segunda, a psicologia individual de Adler. A logoterapia consiste, meus irmãos, em tudo na vida nós buscarmos o entendimento, o porquê das coisas. Não chegar logo no primeiro instante e ser levado pelo desespero. É interessante que quando tem toda a primeira parte do livro é cuidadosamente voltada para a sua vivência no campo de concentração. A segunda parte, os princípios e fundamentos da logoterapia.
Nós não vamos ter tempo de trabalhar, sem dúvida nenhuma, o que ele narrou no livro, na sua vivência ali, mas alguns pontos importantes. Quando eles foram soltos, quando os aliados chegaram, eles visualizaram a bandeira branca. Poderíamos nós imaginar o estado de felicidade que eles poderiam sair aos gritos, dizendo: graças a Deus, estamos soltos, estamos livres. Ele notava no semblante das pessoas, eles estavam cabisbaixos, eles mal conseguiam se mover, com passos curtos e oscilantes. Eles aos poucos iam abandonando aquela paisagem, mas em nenhum instante naqueles primeiros dias eles davam um sinal de sorriso. O semblante estava pesado. E ele disse que lá para a terceira, quarta semana, quase um mês andando, aonde eles foram de forma carinhosa atendidos por uma família que ofereceu a eles uma sopa, que eles esboçaram o primeiro sorriso, e que aí ele entendeu que aquele campo de concentração roubou deles o sorriso. Vamos trazer essa passagem para nossas vidas. Às vezes, meus irmãos, não dá como para aquilatar o que eles passaram, só quem viveu. Mas às vezes nós, dependendo de problemas que passamos, uns mais, outros menos, dependendo da nossa forma de encarar o problema e reagir, dependendo do nosso grau de espiritualidade, os problemas nós deixamos que eles tiram de nós a capacidade de sorrir. Mal percebemos que tem mais de ano que a gente não dá um sorriso, tem mais de ano que a gente não dá uma gargalhada. No domingo que nós viemos aqui no Dia das Mães, para abraçar as mães que estavam estudando, tem algo mais saudável que um abraço? Tem algo mais saudável que dizer para o outro: parabéns para você, porque hoje é seu dia, e receber o sorriso daquela alma? Aqui no centro em especial, tenho certeza que a espiritualidade já deve ter dito em outras vezes. Não vou falar que vocês são privilegiados, mas quem dera toda a casa espírita tivesse uma mata tão próxima do seu prédio. Porque essa mata aqui atrás quando nós passamos ali e sentimos a força da natureza, temos essa percepção o quanto a espiritualidade está presente. Se o problema incomoda, se o problema tira o sono, se o problema tirou de nós a capacidade de sorrir, vamos ir na casa espírita. Vamos sentar lá no fundo do centro, naquela rampa, numa cadeira, e perceber a força de Deus vindo daquela natureza. Tem uma obra do André Luiz, onde uma mãe com a sua saúde muito frágil e um filho encarcerado em um corpo com múltiplas deficiências, dependendo daquela mãe, porque senão ele desencarnaria, caso ela viesse desencarnar. O que fez a espiritualidade? Levou aquele espírito numa região de vegetação e retirou fluidos daquela natureza para fazer uma cirurgia, para dar àquele espírito condições de encarnação mais alguns anos, para que aquele espírito completasse o que ele precisava passar naquela encarnação. Precisamos perceber Deus na natureza. Precisamos perceber Deus no nascer do sol, na lua.
Precisamos perceber Deus nas pessoas que passam na rua. Precisamos perceber Deus quando entramos daquela porta para dentro. Precisamos perceber Deus em tudo. O Dr. Frankl, ele fala, já na área que ele trata da logoterapia, antes de entrarmos ali, me veio aqui agora a memória, quando a gente fala de campos de concentração, eu vi um documentário que você já deve ter assistido na Discovery, não sei se é na Discovery, se foi na History, um desses canais, que trata das pessoas tatuadas dos campos de concentração. Você já deve ter assistido. E aquelas pessoas que sobreviveram, que traziam as suas tatuagens, muitas delas fizeram cirurgia para tirar, para apagar. E de forma nenhuma nós vamos dizer que elas estão erradas. Cada um procura uma forma mais que ela acha correta para tentar esquecer aquele pesadelo. Outros tantos deixaram a tatuagem para mostrar para a humanidade que isso uma vez aconteceu. Que o homem, os homens criados, imagem e semelhança de Deus, foram capazes de imputar aos homens, seus irmãos, filhos desse mesmo Deus, aqueles horrores, para que não caísse no esquecimento. Algumas que hoje já são bisas, mostrar para os seus netos e bisnetos: eu fui prisioneiro de campo de concentração. Tinha uma senhora em especial, que ela trazia no semblante o peso da culpa. A culpa, se deixarmos, ela tira a nossa alegria de viver. E nós não somos culpados de nada. Deus entende na sua onisciência que nós somos espíritos errantes. E que até o erro repercute em evolução em nós. Lógico, nós vamos ter que ranger os dentes. Mas ele vai repercutir em evolução para nós. E ela falou que quase todas as noites, quando ia dormir, ela lembrava de uma cena onde ela tinha por volta de 10 anos de idade uma irmãzinha de 5 ou 6. A dias não se alimentavam. E viram ao lado daquele alojamento uma jovenzinha que tinha por volta de 8 ou 9 anos, só que ela não demonstrava em nenhum instante que ela estava viva. Ela estava paralisada há muito tempo. E ela estava agarrada em uma beterraba. Ela falou que a fome era tanta que se ela não comesse algo aquela noite, ela iria morrer. Por uma questão de sobrevivência, não vendo a outra se mexer, julgando morta, ela pegou a beterraba da menina, dividiu, aliás, deu a parte maior para a irmã mais nova e comeu a outra parte. Ela falou que aquela beterraba salvou a vida dela, mas que não sabe quantas vezes acordou de madrugada com um pesadelo daquela menininha ter acordado no meio da madrugada e não ter uma beterraba para alimentar o corpo. Às vezes nós somos assim. Por mais que temos às vezes o respaldo da consciência que foi inevitável, nos culpamos, perdemos noite de sono, ficamos irritadiços, impacientes, perdemos a alegria de viver. Aí o Dr. Viktor Frankl diz assim: o vazio existencial, inclusive, essa parte está nesse livro, assim mesmo, no Amor Imbatível Amor do Espírito Joana de Ângeles. Nós estamos chegando perto do final. Ele fala assim: o vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isto é compreensível, pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. Dr. Viktor Frankl não era espírita, né, meus irmãos? Ele, inclusive, ele coloca no livro que ele participou de uma sessão espírita. Não sabemos se era espírita mesmo. Poderia ser espiritualista e não espírita. Ele falou que teve essa experiência. Ele era judeu. No início da história, o homem foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções,
acresce ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais recente, o das tradições que serviam de apoio para o seu comportamento. Atualmente vem diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz o que deve fazer, e não há tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer. É o momento que nós estamos passando. O espírito, na condição primitiva, não tinha discernimento, maturidade para escolher por ele mesmo. Ele ficava sob o jugo do instinto. Uma vez evoluindo um pouco mais, o instinto vai perdendo força, mas ele tinha um respaldo das tradições. Quantos filhos tinham um comportamento igualzinho dos pais, que os pais tinham igualzinho dos avós, passava de geração para geração, certo ou errado, repetia aquelas atitudes. As tradições, elas estão caindo. O instinto, esse milênio, terceiro milênio do século 21, será marcado pela a razão e o sentimento se colocar acima do instinto. Nós precisamos diariamente fazer escolhas. Não há mais o respaldo de instinto e de tradição. E nós não sabemos às vezes o que fazer. Mas nós sabemos o que fazer. Nós temos o norte. Jesus. O Evangelho. O Espiritismo. E aí ele completa. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem. Como que a gente vê isso na nossa sociedade, meus irmãos? A gente não age por conta de nós mesmos. Nós repetimos a atitude de pessoas famosas, por exemplo. Pessoas que passam lá na mídia, eu quero me vestir e agir igual àquela pessoa. O pensamento daquela pessoa, por mais escabroso que seja, sem perceber, eu estou tendo até mesmo a linguagem, a fala parecida com aquela daquela pessoa. Crise de identidade. E ele completa: ou ele faz o que outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo, ou eu faço o que eu vejo, o conformismo, fazer o que as pessoas fazem, ou o que as pessoas querem que eu faça. E Dr. Frank termina esse capítulo dando uma informação preciosa para nós. Ele foi professor na Universidade de Viena, na Áustria, e ele veio para os Estados Unidos, principalmente se instalou na Califórnia, e foi professor da Universidade da Califórnia, foi professor da Universidade de Dallas, de Pittsburgh, se eu não estou enganado, e também de Harvard. Ele diz que quando ele constatou nas suas experiências o vazio existencial dos seus alunos, na Europa chegou-se a 25% dos alunos apresentavam crise, vazio existencial, através das suas respostas, através da sua maneira de viver, do que eles esperavam da vida, dos seus planos. Agora, nós não vamos pasmar, mas o resultado que lhe chegou nos Estados Unidos. Se na Europa foram 25%, nos Estados Unidos 60% dos jovens demonstraram vazio existencial. E isso é claro para a gente ver. Porque um dos sintomas claros da pessoa que está vazia de existência, não ainda entendeu o verdadeiro significado da vida, consumismo. Nós estamos herdando a cultura consumista americana. Se na década de 80 o brasileiro, quando chegava nos Estados Unidos, era um intruso, hoje ele é bem visto, porque ele é o segundo país que mais consome nos Estados Unidos. Assumimos a cultura americana do alimentar mal. Nossos pais nos educaram a comer o angu e a taioba do feijão, e nós estamos querendo comer misto quente, hot dog e Coca-Cola. Resultado: crianças com 10 anos de idade com as taxas de colesterol, de glicerígeno, tudo descontrolada. Voltemos a Roma. Uma criança com 9 anos que toma Rivotril, que saúde ele vai ter aos 25? Outra característica das pessoas vazias de existência: procuram um dinheiro a qualquer preço,
porque querem preencher o vazio de suas vidas com aparência, com um carro bonito, com uma roupa bonita, com uma casa bonita. Não estou querendo dizer que quem tem um carro bonito, uma casa bonita, uma roupa bonita é vazio de sentimento, não, meus irmãos? Outra característica são pessoas descontroladas do sexo. E o quanto a gente vê na sociedade contemporânea pessoas descontroladas do sexo, pessoas vazias de sentimento, não conseguem se prender a um ideal mais nobre, não conseguem enxergar na família o laboratório para sua transformação íntima. Agora nós vamos para Joana de Ângeles. Ela diz assim: a busca do sentido existencial, para terminarmos. Existir significa ter vida, fazer parte do universo, contribuir para a harmonia do cosmos. A existência humana é uma síntese de múltiplas experiências evolutivas, trabalhadas pelo tempo através de automatismo que se transformam em instintos e se transmudam nas elevadas expressões do sentimento e da razão. Estamos nesse caminho da passagem do automatismo do instinto para o sentimento e a razão. À medida que os automatismos biológicos se convertem em impulsos dirigidos, o ser psicológico passa a sobressair, conduzindo de início a carga dos atavismos que deverão ser remanejados, diluindo aqueles de natureza perturbadora e aprimorando aqueles que se transformarão em fonte de alegria, de prazer e de paz. Simultaneamente, a razão abandona as brumas da ignorância que a entorpece, qual cascalho que envolve a gema preciosa, e se delimiam objetivos e sentido de existência. Enquanto não surge essa necessidade, o primarismo predomina e o ser, não obstante em estágio de humanidade, apenas reage sem saber agir. Ambiciona, isso aqui, meus irmãos, é de uma grandeza. Reage sem saber agir. Ambiciona sem discernir para quê. Agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Somente então surgem as interrogações que fazem parte da busca do sentido existencial. Meus irmãos, 6 horas da manhã eu acordo, 6h30 eu deixo o Júlio na escola. Pasme, 6h30 da manhã, a gente no sinal, a gente encontra irmãos, logo no clarear do dia, que deveriam estar com as energias fisiológicas e psíquicas equilibradas para o dia que vem, que nasce, e não demonstrando um sinal total de impaciência e intolerância. A pessoa está 1 segundo, porque você não pode ficar com o pé, não deve ficar com o pé no pedal de embreagem do carro, você vai desgastar o veículo, a não ser que esteja numa região. Você está plano, carro no ponto morto, pega o freio, se precisar. Quando você vê o sinal verde para você colocar o pé na embreagem, passar primeiro e sair, o sujeito já te deu um buzinaço e bobeou um xingamento. Eu pergunto, que dia essa pessoa vai ter? Aliás, ele já não está tendo dia há vários dias. Com um pouco mais no trabalho, desentende com o companheiro de trabalho, junta isso tudo e despeja em cima da esposa, ou a esposa que despeja em cima do esposo e dos filhos dentro do reduto do lar. Aí Joana diz assim: A. Para que viver? B. Para que lutar? C. Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? A vida é inerente a tudo, e tentar explicar-lhe a causa ou motivo do primeiro movimento que lhe deu origem é perder-se em elucubrações filosóficas e religiosas que não fazem diferença. Aceitar-lhe a realidade sem discussão, que se apresenta como fuga psicológica para o seu enfrentamento, é o primeiro passo. Vive-se, e isso é incontestável.
Negá-lo significa anular-se, anestesiar a capacidade de pensar, viver da melhor forma possível o desafio imediato, viver bem, desfrutando dos recursos que a natureza e a inteligência proporcionam. Para bem viver, realizações internas com o desenvolvimento ético adequado que proporcionam bem-estar interior. Eis a razão por que lutar. Tal conquista sempre se consegue mediante o esforço da não aceitação comodista, partindo-se para a luta de crescimento pessoal e de transformação ambiental que facultam a existência feliz. O próprio esforço, na mínima realização vitoriosa, contribui para o favorecimento da capacidade de se prosseguir conquistando as metas que, ao serem alcançadas, oferecem outras novas que podem proporcionar melhores condições de plenitude e integração da consciência cósmica. Cada etapa vencida, portanto, mais capacita o ser para as por vindouras que lhe cumpre conquistar. Experimentado uma vitória, o sentimento, meus irmãos. Quando a gente percebe que nós somos capazes de sentir Deus e de olhar de repente para baixo e que ver aquela enorme montanha, nós já estamos no topo. Mas olhamos para o horizonte e existem outras, mas não somos mais os mesmos. É impossível ser o mesmo depois que a gente percebe que algo que parecia ser intransponível, nós demos a chance a nós mesmos de vencer, de experimentar. Aí aos pouquinhos nós vamos sentir aquilo que Paulo certa vez disse: eu tudo posso naquele que me fortalece. Para terminarmos, experimentada uma vitória, surgem motivações especiais para o prosseguimento das lutas que acenam conquistas mais significativas, particularmente no íntimo, quando o ser psicológico desabrocha e predomina sobre o conjunto fisiológico. Quero deixar nos corações de cada um dos meus irmãos e no meu coração também, que tem todo esse conjunto de imperfeições ali colocadas pelo estudo da noite. As crises, os momentos de dúvida, os momentos de falta de fé, os momentos que às vezes a ansiedade plasma algo no futuro negativo que vai acontecer e não acontece nada, e nós perdemos energias sagradas. Deixamos Jesus falar em nós. Sintamos Jesus mais forte em nossos corações. Façamos depósitos na nossa conta bancária do tesouro íntimo, duráveis, que o ladrão não rouba, que a ferrugem não consome, que a traça não corrói. Nós já temos conhecimento para isso. Nós já temos condição para isso. Jesus espera isso de nós. Muita paz para todos vocês. A emoção que às vezes toma conta de nós, que além do amparo que nós temos dos espíritos que estão em agrupamentos como esses, é natural que no nosso meio tenham espíritos que, diante de quanto as verdades são ditas, passam um filme nas suas telas mentais e eles se emocionam. E todos nós que temos essa capacidade de perceber as emoções, nos emocionamos também. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.